Bem-vindo de volta, esse é o 14º vídeo da nossa correria aqui para fazer a certificação de Web Design Responsivo no FreeCodeCamp. Estamos estudando CSS básico e hoje nós vamos pegar a partir desse desafio, Add Rounded Corners com o Border with Border Radius, ou adicione bordas arredondadas com a propriedade Border Radius. Vamos lá? Só lembrando, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. E se esse é o seu primeiro vídeo aqui no canal, não deixe de acompanhar aqui a playlist que a gente está fazendo todos os exercícios do FreeCodeCamp. No primeiro vídeo já explico o que é o FreeCodeCamp e o que você pode aprender nele, beleza? Então, se você já está acompanhando, vamos nessa! Adicione bordas arredondadas, cantos arredondados, com Border Radius. A sua foto de gato agora tem cantos agudos, cantos afiados, né? Tem cantos. Nós podemos tornar esses cantos arredondados com uma propriedade CSS chamada Border Radius, ou o raio da borda. Você pode especificar um Border Radius com pixels. Dê à sua foto de gato um Border Radius de 10 pixels. Observação. Este desafio permite várias opções de solução. Por exemplo, você pode adicionar o Border Radius tanto ao Thick Green Border, a classe Thick Green Border que a gente tinha criado antes, de borda verde grossa, quanto a classe Smaller Image. Okay? Então a gente só precisa escolher uma delas. Vamos usar, como a gente está falando de borda, talvez encaixe melhor na borda, né? Thick Green Border. Então a gente só precisa vir aqui e adicionar um Border Border Radius de 10 pixels. Aí ó, ficou arredondadinha a nossa imagem. Agora o que acontece se a gente colocar isso na nossa Smaller Image? O resultado é o mesmo. Agora o que acontece se a gente aumentar aqui, ó, dá 10 pixels, vamos pôr 20 pixels. Vamos pôr 30 pixels. Aí vai afetando a imagem, tá vendo? Muito interessante. Como a nossa borda tem 10 pixels, o border width tem 10 pixels e o raio da borda é de 10 pixels, isso quer dizer que só a borda verde é afetada pelo arredondamento e a foto do gatinho especificamente não. Interessante, né? A partir daqui, qualquer coisa que a gente começar a adicionar, ó, 15, a foto do gato também começa a sofrer desse arredondamento na borda. Beleza. Então vamos ver aqui 10 pixels, vamos ver se a gente passa. Passamos, vamos para o próximo. Faça imagens circulares usando o Border Radius. Em adição a pixels, você também pode especificar o Border Radius usando porcentagem. Dê a sua foto de gato um Border Radius de 50%. Então vamos voltar lá no Border Radius que a gente já tem, tirar os 10 pixels e pôr 50% e ver o que acontece. A foto ficou circular. O que isso quer dizer? Vamos tentar aqui um outro valor. 60% vai? Não deve ir. Ó, fica redondo também. Qualquer valor acima de 50 já deixa redondo. Se eu colocar aqui 10%, ó, você vê que a beiradinha da foto está um pouquinho arredondada. Então vamos entender o que é esse 10%, 50%, 25%. Ele pega o raio. Opa, deu um espaço. O raio aqui dessa volta vai ter 25% da largura do tamanho da imagem aqui, né? Então, quando a gente coloca 50%, quer dizer que essa borda aqui tem um raio de 50% do tamanho da imagem, esse canto de cima também tem 50% e assim por diante. E aí, juntando os 4 cantos, nós vamos ter um círculo perfeito. Então, se você quiser pegar qualquer foto, recortar ela e deixar ela redonda na sua página, Border Radius de 50%. Se eu tirar aqui a largura da borda, se eu comentar aqui, o comentário dá para fazer comentários no CSS também.
só que é diferente do HTML. O comentário no CSS é barra asterisco e fecha com um asterisco barra. Aí, se eu tirar a borda, eu vou ter que tirar toda a borda, né? Ctrl X e tirar a borda, Ctrl X e colocar aqui depois do sólido. Isto. Aí fica a imagem redondinha sem borda nenhuma. Bonitinho. Agora apagar esse comentário aqui, descomentar o código e voltar do jeito que era. Rodar os testes e passou no teste. Vamos para o próximo. Dê uma cor de fundo para um elemento div. Você pode configurar a cor de fundo de um elemento com a propriedade background color, que significa exatamente cor de fundo. Por exemplo, se você quiser que um elemento tenha uma cor de fundo verde, você bota isso no elemento de estilo. Então nós criamos aqui uma classe green background, que a propriedade background color tem o valor green. Agora crie uma classe chamada silver background, ou fundo prateado, com o background color de silver, ou prata. Coloque essa classe na sua div. Então vamos criar a nossa classe CSS aqui. Vamos copiar silver background. Vamos copiar aqui o background color aqui dentro e vamos dar para ele o valor de silver. E agora a gente adiciona essa classe na nossa div. Cadê a div? Aqui. Class igual, abre aspas, silver background. E pronto. Silver, mas está mais para um cinza, morto, né? Mas tá bom. Rodar os testes, passamos. E vamos para o próximo. Então, background color, seta a cor de fundo, configura a cor de fundo. Configure o ID de um elemento. Até agora a gente viu classes de elemento. Vamos ver agora IDs. A gente usou ID lá atrás para fazer links dentro da página, lembra? Eu quero rolar para uma parte da página. Ok, vamos ver outra utilidade para os IDs. Em adição a classes, cada elemento HTML também pode ter um atributo ID. Existem muitos benefícios de usar atributos ID. Você pode usar um ID para criar estilos para um único elemento e depois você vai aprender que você pode usar os IDs para selecionar e modificar elementos específicos usando o JavaScript. Atributos ID devem ser únicos. Os navegadores não vão exigir isso, mas é uma boa prática largamente utilizada de que os IDs são únicos. Então, por favor, não dê a mais de um elemento o mesmo atributo ID. Ou seja, ID é uma identificação única daquele elemento. Aqui está um exemplo de como você dá para o seu elemento H2 o ID de Cat Photo App. Então, nós temos o elemento H2, colocamos o ID, entre aspas, o nome do ID que a gente quer que aquele elemento tenha. Lembrando que é um ID só. Dê ao seu elemento formulário o ID Cat Photo Form, ou formulário de foto de gato. Então, cadê o nosso formulário? Formulário está aqui, nosso form. Então, nós vamos pôr um ID igual, abre aspas e fecha aspas, Cat Photo Form. Vamos rodar os testes e passamos. Então, o ID, isso aqui é basicamente uma revisão do que a gente já viu em HTML. Agora, vamos usar um ID para atribuir estilo a um elemento. Uma coisa legal sobre atributos de ID é que, assim como classes, você pode estilizá-los usando CSS. Porém, o ID não é reusável e deve ser apenas aplicado a um elemento. Um ID também tem uma especificidade ou importância mais alta que uma classe.
Então, se os dois são aplicados ao mesmo elemento e tem estilos conflitantes, os estilos do ID vão ser aplicados. Aqui está um exemplo de como você pode pegar o seu elemento com o atributo ID de CatPhotoElement e dar a ele uma cor verde. No seu elemento de estilo, coloque. Aí aqui nós temos, é muito parecido com classe. A diferença é que classes no CSS começam com ponto e IDs começam com hashtag, começam com hash. Note que dentro do seu elemento de estilo, você sempre faz referência a classes por botar um ponto na frente dos seus nomes. E você sempre faz referências a IDs por pôr um hash na frente dos nomes deles. Tente dar ao seu formulário, que agora tem o atributo ID de CatPhotoForm, um background ou uma cor de fundo verde. A questão da especificidade que ele está falando aqui é porque, por exemplo, vamos supor que você tem um elemento que o ID dele é gato e que tem a classe peludo. E aí você diz que todos os elementos no seu CSS, todos os elementos com classe peludo são marrons, mas que o elemento com o ID de gato é verde. Como o ID tem uma especificidade mais alta, isso quer dizer que ele vai pegar a cor do ID e não a cor da classe. Agora vamos fazer o nosso exercício. Nós vamos colocar um fundo verde para o CatPhotoForm. Então vamos criar aqui, nosso ID já está colocado aqui, né, no form, beleza. Então a gente só precisa criar as regras para esse ID. Copiar ele aqui. E aqui no final, vou colocar hash CatPhotoForm e colocar um background color green. E o nosso formulário vai ter o fundo verde. Que página linda que isso está ficando. Vamos ver se o teste roda. E rodou. Excelente. Então vimos aqui várias coisas legais. Não se esqueça de assinar o canal, curtir o vídeo e colocar suas dúvidas aqui e sugestões. Se eu estiver fazendo muito rápido, se eu estiver fazendo muita gracinha, se eu estiver muito sério, estamos abertos a sugestões e buscando sempre melhorar para vocês. Até mais, bons estudos!